Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos ao presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo no ponto, notadamente para os que estão chegando agora, que o propósito do presente canal consiste em 3D, ou seja, 3 dimensões, cuja primeira plataforma você tem aí a oportunidade de diariamente assistir aula sobre a ramificação do direito constitucional, bem como o direito do consumidor, direito imobiliário, direito à saúde, direito à propriedade, direito ao contribuinte que mantém a máquina pública estatal, seja ela estadual, municipal, distrital ou federal, pois é exatamente por meio de nossos impostos que os mais diversos entes da Federação do Brasil mantêm a máquina pública. E esta é a razão pela qual muitos contribuintes que pagam os seus impostos em dia reclamam da péssima prestação de serviço, notadamente do serviço público, ou seja, a contraprestação dos impostos que pagamos, que não são poucos. Temos aí uma carga tributária considerada uma das mais elevadas do mundo. E já fiz um vídeo dizendo que o Brasil é uma das únicas democracias do mundo que se faz tudo duas vezes, ou seja, a gente paga compulsoriamente por meio dos produtos que compramos os mais diversos impostos estaduais, municipais, distritais e federais, e até mesmo os impostos internacionais, quando estamos a falar de importação e exportação. E na prática, para você ter uma saúde digna, uma segurança digna, uma educação digna, você tem que tirar dinheiro do bolso para contratar uma segurança particular por meio dos mais diversos ofendículos. Você tem que contratar um plano de saúde ou um seguro de saúde, pois o sistema do SUS, não obstante ser rico e ser um sistema que é diferenciado, se destaca em relação a muitos países considerados de primeiro mundo, como os Estados Unidos, que não tem um sistema como o nosso SUS, que paga procedimentos de alta de alta complexidade. Basta aí que você consiga entrar na fila da regulagem e, se não conseguir, contratar um advogado especialista para conseguir até mesmo um leito, transferir um parente, um amigo para algum leito de um hospital particular, como o Hospital da Polícia, Onofre Lopes, e na ausência dos mesmos, até mesmo para um leito hospitalar do setor privado a ser custeado pelo SUS. E é esta a razão pela qual eu fiz 2 vídeos falando do direito básico que você tem na saúde pública e privada, independentemente de ter que pagar. Mas hoje estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para compartilhar com os senhores e senhoras de forma gratuita, desde já dando as boas-vindas aos senhores e senhoras, guerreiros de dever ser e verdadeiros soldados da fé. Pois no presente canal você tem aí a oportunidade de diariamente assistir vídeos que eu falo das mais diversas ramificações de direito, aquilo que vem sendo pacificado e deliberado pelo STJ, considerado o Tribunal da Cidadania, no âmbito do direito infraconstitucional federal, e o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, cujo Rui Barbosa disse que o mesmo tem faculdade de errar por último, responsável pela pacificação das matérias eminentemente de caráter constitucional de toda a ordem jurídica interna. Mas hoje estou voltando aqui para
para fazer um singelo vídeo de caráter eminentemente informativo de um dos impostos que nós pagamos pelo menos uma vez por ano, e muitos passam o ano todo pagando quando faz o clássico parcelamento, a saber, o IPTU. Exatamente. Fora exatamente esse imposto que me inspirara de ontem para hoje a fazer esse singelo vídeo sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que por um viés político, ideológico, filosófico, em especial jurídico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Mas o objetivo de fazer o presente vídeo é exatamente uma espécie de alerta para todos os contribuintes que estão devedores de IPTU. E o que me chamaram a atenção no dia de ontem foi uma fala do secretário de tributação do município de Natal, no sentido de dizer e de comunicar a existência de diversas ações de execução de contribuintes que não vêm pagando o respectivo tributo. E antes mesmo de adentrar no pano de fundo de mérito da presente temática, convido os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Quando eu digo canal 3D ou 3 Dimensões, é porque no presente canal você, para além de diariamente ter acesso a videoaulas como este que estou a fazer, versando sobre as mais diversas ramificações do direito constitucional inerente ao devido exercício da cidadania, o Trouxinho por via reflexo, você também tem no segundo bloco aulas que eu falo sobre filosofia, sobre neurociência, uma espécie de aula de autoajuda, falando dos filósofos mais importantes do materialismo, do ateísmo, Nietzsche, Freud. Aí estamos a falar aí do pai da psicanálise, Freud, Klein, Lacan, também em alguns contextos eu reverbero utilizando os mesmos. Mas quando estamos a falar da filosofia, a gente começa com os estoicos, Marco Aurélio, Sêneca, contemporâneo de Jesus, Paulo de Tarso, Nero, imperador Nero, Calígula. Como estamos deliberando sobre a filosofia, falamos do pai da filosofia, a saber, Sócrates, que fora executado, processado, julgado e condenado e, consequentemente, executado com veneno cicuta, a saber, Sócrates em idos de 399 a.C. Falarmos de filosofia, tenhamos também que falarmos de Platão, Aristóteles, discípulos fervorosos do grande mestre Sócrates. Mas falamos no materialismo arminiano, falamos dos pais da Igreja Católica, notadamente Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, o monge Martinho Lutero, protagonista da Reforma Protestante de 1517, refutando o modelo pela qual a Cúria Romana vinha desvirtuando a palavra de Deus. Continuo falando acerca do protagonista da segunda reforma protestante, ou seja, os calvinistas, notadamente a pessoa de João Calvino, dentre diversas outras temáticas que deliberam nesse segundo bloco, que eu batizei como de autoajuda. Mas no terceiro formato, a gente tem aqui o Tribunal de Cristo, pois quando não conseguimos dirimir ou resolver na plataforma 1 e 2 os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, ato contínuo aqui podemos contar com a terceira instância, qual seja o Tribunal de Cristo. Por nele eu creio e nele você deve confiar. Razão pela qual inicio falando da parte introdutória acerca desse clássico imposto municipal criado inicialmente pelo artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal de 88, no sentido de outorgar aos municípios
a competência de delimitar os contornos e alcances do que seria, em tese, conforme artigo 32, parágrafo 1º e 2º do CTN, zona urbana. Ou seja, o artigo 156, inciso 1 e seguinte da Constituição Federal, prevê competência exclusiva dos municípios para instituir respectivo imposto doravante objeto de nosso singelo estudo, qual seja o IPTU. Quando vamos para o CTN, notadamente no artigo 32, parágrafo 1º e 2º, o mesmo é pedagógico no sentido de dizer que também compete aos municípios delimitar e dizer, por que não dizer denotar e definir o que seria uma zona urbana ou não para efeito da incidência do respectivo imposto. Quando vamos para o artigo 34, também do CTN, ato contínuo, nos deparamos com a competência passiva e ativa de quem deve cobrar e de quem deve ser cobrado pelo respectivo imposto de IPTU. Ou seja, o artigo 34 e seguintes do CTN, ou seja, Código Tributário Brasileiro, é pedagógico e literal no sentido de estabelecer as balizas legais e, por que não dizer, apontar quem é o sujeito ativo e passivo de dada obrigação. No caso, o sujeito ativo são os municípios, todos os municípios e o Distrito Federal. Quando eu falo todos os municípios, entendam-se, todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, Natal, Parnamirim, Pacaembu, etc., e os demais que fazem parte integrante do estado, como todos os municípios de todos os 26 estados da Federação e o Distrito Federal. E esta é a razão pela qual o título do presente estudo é exatamente alerta aos devedores de IPTU de Natal e demais municipalidades do Estado e do Brasil, pois isso aqui se aplica em todo o Brasil. Haja vista o artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal de idos de 1988, ter otorgado aos municípios e Distrito Federal a competência para a instituição e cobrança do respectivo imposto. E esta é exatamente a razão pela qual o imposto é nacional. Nacional, é claro, né? A depender de cada competência de cada municipalidade. Natal cobra o seu, Parnamirim cobra o seu, e assim sucessivamente. Mas, de logo, a gente já vê aqui que esse vídeo aqui serve para o Brasil todo. Todos que são titulares, direto ou indireto, que são proprietários, como o artigo 34 do CTN, é pedagógico, em dizer que deve ser cobrado o respectivo imposto de todo proprietário de imóvel, bem como titular de domínio e possuidores a qualquer título. Ou seja, não basta apenas ou somente, portanto, ser proprietário como titular de domínio. Domínio, para quem não sabe, é sinônimo de propriedade. E, à luz da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que foi alterada, né? No início era a Lei de Introdução ao Direito Civil, e eu, desde o primeiro dia que pisei na universidade, via isso com muita reserva, e parece que era um presságio. Nos últimos 2 anos foi alterado essa denominação para Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, porque é exatamente para isso que o mesmo se presta, que esta norma de introdução ao direito brasileiro se presta a gerar segurança jurídica e unidade a todo o ordenamento jurídico, quando diz ser permitido tudo aquilo que não for proibido. E também o mesmo é pedagógico em dizer que ninguém pode se eximir de cumprir a lei alegando desconhecê-la. Ou seja, conhecendo ou não, você está sob o império da lei, seja boa ou ruim, como defendia Kelsen.
Mas quem deve pagar o respectivo imposto? O artigo 34 do CTN é pedagógico. Todo proprietário titular de domínio, que eu já disse que é sinônimo de propriedade, e de acordo com a lei de introdução ao direito brasileiro, proprietário na forma da lei é aquele que tem um imóvel registrado no seu nome. Não obstante aqui o CTN ter feito um rol, criado um rol não taxativo, mas meramente exemplificativo no sentido de estabelecer e estender também para até mesmo para os possuidores, a qualquer título, bem como os locadores, que não obstante não serem dono, proprietário, mas existe uma convenção, um costume, que desde que instituir a lei do inquilinato, que os contratos de locação prevê que quem paga, ou pelo menos quem deve pagar o respectivo imposto de IPTU, é o proprietário se ele estiver na posse direta, mas quando ele loca, ele transfere em tese, né, essa titularidade, essa responsabilidade tributária para os inquilinos ou locatários. Exatamente com base nesse artigo 34, que fala que também o respectivo imposto pode ser cobrado a todo possuidor direto, aquele que está direto na posse do imóvel, no caso locador, e até outros, né, que em tese estejam com algum comodato, que não obstante ser gratuito, mas isso não exime o direito de, se ele está diretamente utilizando, usando e gozando daquele imóvel, pague o respectivo tributo municipal e distrital, né, no caso do Distrito Federal. E aí, existe outra particularidade em relação ao respectivo imposto municipal, que é exatamente a sua natureza progressiva, já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, no sentido de se aplicar, incidir a alíquota do IPTU todo ano, que geralmente esse imposto é cobrado dia 1º de cada ano, ou seja, a gente entra o ano novo, pelo dia do ano novo, a gente já é taxado com esse imposto, assim como o IPVA. Dia 1º já está lá. Pode entrar lá no site do Detran, pode entrar no site da Prefeitura, que seu imposto já está bem bonitinho lá, gerado. E o fato gerador, né? Porque todo imposto tem que ter o fato gerador. No caso do IPTU, o fato gerador é exatamente a propriedade, o domínio, a posse direta, a qualquer título, que obriga os respectivos locatários, proprietários, possuidores direto a qualquer título a pagar o respectivo imposto. E outra particularidade é o caráter progressivo do mesmo, ou seja, o que significa o caráter progressivo do IPTU? Explique, como sempre, a resposta é de fácil alcance. O caráter progressivo do IPTU consiste exatamente no fato de as respectivas fazendas municipais, as respectivas municipalidades, poderem cobrar e aplicar a respectiva alíquota, que pode variar de município para município, de acordo com o valor venal do imóvel, ou seja, à medida em que o imóvel vai progressivamente se valorizando, ele também vai ter um IPTU maior. Não à toa, no caso, nos últimos 2 anos, acho que depois da pandemia, salvo ao juízo, observei que o município de Natal contratou um estudo para fazer, determinou, na verdade, né, a avaliação de todos os imóveis de Natal e, ato contínuo, majorara consideradamente os valores dos respectivos IPTUs, pois entenderam que os imóveis estavam com o valor venal desatualizado. E como o respectivo imposto
de acordo com o Código Tributário Nacional e a própria Constituição, referendada pelo Supremo Tribunal Federal, em que pese ter caráter progressivo, na medida em que os respectivos imóveis sofrem valorização, ato contínuo, o IPTU também, por via reflexa, irá aumentar. Assim também como se for feita uma nova avaliação e até mesmo contestada, né, por um bom advogado, por meio de várias avaliações de perícias, né, imobiliária, corretor ou engenheiro, dizer que, a meu ver, entendo que a pessoa mais habilitada para fazer avaliação de imóvel é o corretor, pois ele vive diariamente lidando com essa dialética de compra e venda, e por isso ele tem, em tese, uma capacidade até mais apurada de chegar ao valor real de um imóvel, que é aquele valor venal, é aquele realmente o valor que consegue se vender o imóvel, o valor de compra e venda. Não obstante, existem muitas simulações, pessoas que para pagar uma alíquota menor do imposto, ele declara menos, mas isso não impede que a própria Fazenda Pública Municipal, por meio das suas competentes procuradorias e auditorias, faça uma avaliação e uma perícia, um estudo topográfico para saber para se chegar ao verdadeiro e real valor do respectivo imóvel. E aí será adequado, né, e será feito a adequação dos valores a ser cobrados. Mas o que me chamaram a atenção, notadamente no dia de ontem, foi a matéria que vi do secretário de tributação de Natal, dizendo que em Natal, os contribuintes de Natal, muitos imóveis estão indo para leilão. E foi exatamente esse fato que me chamaram a atenção, que me motivaram a fazer esse vídeo de alerta aos devedores de IPTU do Brasil inteiro, porque isso aqui se aplica por simetria em todo o Brasil, pois o artigo 156, inciso 1º da Constituição, outorgara competência para todo o município do Distrito Federal instituir e cobrar o respectivo imposto. E esta é exatamente a razão pela qual esse vídeo se estende, pelo menos, a todo o território brasileiro, que já instituíram o respectivo imposto. Mas o que me chamaram a atenção foi a fala do secretário, notadamente de uma deputada aqui do estado, que veio alertando, né, o secretário e até o prefeito da Natal para fazer uma política de conscientização da população acerca do risco que o respectivo contribuinte tem em não pagar o respectivo imposto. Mas o fato é que esse imposto de IPTU em grandes municípios é a renda única dos mesmos. Exatamente porque o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, em muitos municípios nem existe, que depende de muitas construções, salvo aquele município que está em desenvolvimento urbano, mas muitos pequenos municípios dependem exclusivamente da arrecadação do IPTU. E esta é a razão pela qual ressalta a importância do mesmo. Mas o fato é que o não pagamento do respectivo imposto, como todo imposto, mas eu quero hoje aqui me resignar e me reservar a falar exclusivamente do IPTU, que é um imposto de competência dos municípios de todo o Brasil, toda municipalidade brasileira, seja de todos os estados, exatamente em razão de muitas pessoas, que são até a maioria, não ter essa consciência de que o não pagamento do respectivo imposto pode fazer com que o mesmo perca até o seu imóvel, ou seja, é exatamente isso. Existe, para além das consequências de caráter eminentemente administrativo, como por exemplo, a pessoa que não paga IPTU, gerada uma certidão de CMD, certidão da dívida ativa,
As respectivas fazendas públicas também, sejam estaduais, federais, municipais, no caso aqui, as municipais também têm competência de colocar seu nome no SPC, Serasa, CADI, que é um SPC dos entes públicos, ou seja, das respectivas fazendas pública, municipal, estadual, distrital e estadual. É uma espécie de SPC e Serasa. Quando você não paga, os respectivos municípios geram a CND, a certidão, né, da dívida ativa, CDI, CDA, certidão, dívida ativa, CDA. E essa certidão passa a ser título executivo extrajudicial, a basear e fundamentar a classificação de execução fiscal, cujas respectivas fazendas públicas gozam de muitos privilégios. E as consequências, para além de você ser inscrito na dívida ativa, de não conseguir tirar certidão nenhuma, e aí se você quiser vender o imóvel, você só vende se você fizer um parcelamento e puxar uma certidão negativa com efeito negativo, ou se você quitar, você não vende o imóvel, você não lava uma escritura pública no cartório se você não tiver essa certidão negativa de IPTU, que é específica de transferência. Existem outras certidões, né, de negativa municipais, que é de ISS, de ITIB, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel Vendido. Quando você vende um imóvel e você vai transferir a propriedade ou o domínio, ali existe o fato gerador, que é a transferência. Ali gera o ITBI. E se você estiver fazendo essa operação, depende de vender ou comprar um imóvel, você vai precisar da certidão específica de imóvel, exatamente para você poder transferir. Não obstante, existiam alguns municípios que aceitam a certidão negativa, alguns cartórios aceitam alguma certidão negativa com efeito de positiva, por meio de parcelamento que suspende aquela obrigação tributária. Mas existem outras consequências de caráter eminentemente administrativo, pelo não pagamento do IPTU, para além, né, de você o nome ficar na dívida ativa, e para o SPC, Serasa, CADI municipal. E a pior de todas é a ação de execução fiscal, que os procuradores dos municípios ajuizam. Existe uma vara específica e quase que 99% ou 100% dessas ações são julgadas procedentes. Existe uma parcialidade, é claro. Isso eu falo em quase 15 anos de advocacia, atuando no direito público e privado. Pude observar que existe muitas teratologias, muitas omissões dessas respectivas varas, fazendo vista grossa, muitas defesas de advogado sério, competente, que não irei adentrar no mérito no momento, que será objeto de outro vídeo. Mas você que está devendo IPTU, fique muito atento e procure parcelar, porque na hora que você parcela, suspende a obrigação tributária até que você fique inadimplente novamente ou quite. Se você quitar, é claro que vai ser extinto essa obrigação. Mas o fato é que existem consequências, para além da administrativa, como o seu nome, você não conseguir tirar certidão negativa municipal para transferir o imóvel lavando a escritura, seu nome ficar no SPC, Serasa. Também a lei de execução fiscal tem privilégios, né, processuais, que dão aos procuradores prazo dobrado para contestar. E também permite, né, a lei de execução fiscal, otorga também para as respectivas fazendas municipais, estaduais, distritais e federais o privilégio de também poder protestar em cartório a respectiva certidão da dívida ativa. Você veja as consequências e você fica com a sua vida ipsilis travada. Um protesto no cartório sobe, para além de subir, você tem que pagar diversas taxas, bloqueia a sua vida financeira, que o cartório lhe coloca no Boa Vista, SPC, Brasil, Serasa, CADI, que é outro banco de dados, etc. Mas a pior de todas é a clássica ação de execução fiscal, que pode fazer com que você perca o seu imóvel no leilão judicial. É exatamente isso.
leilão judicial. Se você... E o pior é que existe muitas pessoas que nem sabem que estão sendo executadas. Existem as ações aí ajuizadas pelos diversos procuradores das municipalidades brasileiras e muita gente nem sabe. Muita gente mudou de endereço, muita gente nem sabe que existe aquele processo. E essa é a razão pela qual eu já chamo aqui, já faço o primeiro alerta para todos vocês que estão devendo IPTU. Procure, se não se conseguir, por exemplo, consulte, vá nas respectivas prefeituras dos seus respectivos municípios, pegue uma certidão, pegue um extrato para saber se você está nessas condições, se já está, por exemplo, na fase judicial, pois você deve correr, porque a consequência é deletéria, é drástica, é nociva, pode levar você a perder o seu próprio bem imóvel e você ser surpreendido em casa com um oficial de justiça e até a polícia para despejar do seu imóvel. Exatamente. Quando essa ação de execução você não toma conhecimento, e quando você toma, você não contesta, não contrata advogado, e aí a mesma tem o seu rito. Vai chegar um momento em que o juiz vai determinar diversas penhoras, começando pela ordem cronológica do artigo 835, penhora na sua conta, se tiver dinheiro, aplicação, com a ressalva de que até 40 salários mínimos é impenhorável. Agora isso, muitos juízes ignoram, a razão pela qual você deve ter um advogado competente e de confiança para não deixar que isso aconteça, ou se acontecer, o advogado saber impugnar, saber entrar com o devido remédio processual para tutelar o seu direito. O juiz, quando não consegue dinheiro, o procurador pede para fazer consulta no Renajude, que é busca de veículo. Se você tiver veículo, você vai ter veículo penhorado. E depois também esse veículo pode ir para leilão, depois de esgotar todos os procedimentos. Se você não consegue, por exemplo, você não tem veículo, aí ele vai agora chegar no imóvel, bem imóvel, pela ordem cronológica. E aí penhora o próprio bem imóvel, e aí vai abrir prazo para você, no prazo de 15 dias, no caso aí, entrar com competente embargo, e aí só com advogado, competente advogado em processo em direito tributário, em processo, que o processo é a matemática do direito. O advogado que não sabe o processo, ele não consegue instrumentalizar e defender nada. Sobretudo, tem que saber o básico do direito constitucional. Por toda a base está lá. E também a jurisprudência pacífica do STJ, do Supremo Tribunal Federal. E esta é a razão pela qual você, antes de contratar um advogado, assim como médico, você tem que pegar boas referências. Veja, portanto, que as consequências são diversas e gravíssimas pelo não pagamento de IPTU. A começar pelas medidas administrativas, como seu nome no SPC, Serasa, seu não protestado em cartório, aí começa a judicial, penhora em dinheiro, entra lá, penhora o que você tiver, até o limite da execução. Aí não tem, vai penhorar o veículo, não tem, aí vai o próprio imóvel, vai ser objeto de penhora e depois leilão para garantir o cumprimento da obrigação de pagar IPTU. Você veja a importância desta temática. Lembrando, contudo, no ponto, que a ADI 5941, que já foi objeto de outro vídeo aula, que eu disse que o Supremo Tribunal Federal autorizara medidas atípicas, bem como a suspensão de passaporte, CNH e até mesmo o direito de participar de concurso público de devedores. Mas aqui faço uma ressalva de que, na temática de execução fiscal, notadamente das fazendas públicas, municipais, estaduais, distritais e federais, ao revés, não se aplica essa regra da ADI 5941, que julgara constitucional o artigo 139, inciso 6
do novo CPC, a ponto de permitir suspensão de CNH, passaporte e o direito de participar de concurso público, haja vista as respectivas fazendas já gozaram de muitos privilégios processuais, bem como poder protestar em cartório, poder entrar com a classificação de execução fiscal, que já existe, goza de muitos privilégios processuais, e etc. Poder também exigir a garantia de juízo, pois no processo civil, ou seja, quando você está numa execução fundada em título executivo extrajudicial, diversamente da execução fiscal, que exige a garantia de embargo. Para você embargar, você precisa fazer garantia de juízo. Mas eu vou dar uma dica aqui para os colegas advogados, isso aqui serve para colega advogado e você que não é, para poder lembrar o colega advogado que está tomando conta do seu processo, pois se você, hoje não é óbvio você entrar com o recurso para impugnar as mais diversas execuções fiscais, porque você não tem dinheiro para garantir o juízo. Garantir o juízo, para quem não sabe, é o valor que está sendo objeto da execução daquele PTU, ou seja, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, seja lá quanto for, você tem que garantir para poder embargar. Mas existe o procedimento, desde já dou aqui como cortesia para os colegas advogados que em tese não conhecem, que é a exceção de pré-executividade, que você não precisa de fazer garantia de juízo, dentre diversos outros procedimentos processuais que você pode fazer, independentemente de ter que garantir o juízo. Vejo, portanto, que a ADI 5941, que o Supremo Tribunal Federal permitiu a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público, não se aplica na temática de execução fiscal, exatamente em razão de processo de execução fiscal já gozado de muitos privilégios processuais, bem como poder protestar em cartório, poder colocar o nome do devedor na dívida ativa do município, poder colocar, impedir certidões, expedição de certidões, transferência, lavatura de escritura, e a menos também poder contar com a clássica ação de execução fiscal, que é muito poderosa. Mas, afinal, como, em que fase desse processo, você deve estar aí querendo saber, você pode perder seu imóvel? Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Você pode perder o seu imóvel por dívida de IPTU, quando esse imóvel, por exemplo, quando houver quando exaurir toda essa fase aqui, você foi citado, você não apresentou embargo à execução, você apresentou, ele não teve efeito suspensivo, pois o advogado deve pedir o efeito suspensivo, na maior parte da vida é negado, mas aí tem que persistir de forma legítima e legal. Mas se você não consegue efeito suspensivo, mesmo estando contestando determinado tributo, você pode, por exemplo, depois que esgotar toda essa fase aqui, e não couber recurso, e nem você conseguiu o efeito suspensivo da presente execução, depois de transitar em julgado, o último ato da execução, que é a sentença, depois dessa sentença transitada e julgada, ela será levada para a asta pública, ou seja, para a central de leilão e arrematação, que em Natal existe, todos os estados, todos os municípios, notadamente todos os estados, né, que isso aí essa execução se dá no âmbito do Tribunal de Justiça, ou seja, existe uma vara específica chamada e batizada como Central de Arrematação e Avaliação. E lá esse imóvel, que for objeto de penhora, seu próprio imóvel, ou pelo não pagamento do respectivo IPTU, será remetido para a respectiva Central de Arrematação e Avaliação. E será nomeado um perito, notadamente oficial de justiça,
e às vezes corretores que são credenciados, né, pela justiça para fazer a avaliação daquele bem. Geralmente deve ser um corretor, um engenheiro, notadamente corretores que entendam que estão mais capazes para chegar ao valor mais próximo da realidade. Aquele valor ali, seu imóvel foi avaliado hoje, é um valor venal por 200 mil. Está aqui 100 mil para facilitar a conta. 100 mil. Bem que é difícil encontrar um imóvel de 100 mil hoje, mas só para facilitar a equação. O perito avaliou seu imóvel por 100 mil. Você deve 10 mil, 20, deve 20 mil de IPTU. Esse imóvel, na primeira chamada, será publicado em editais. O primeiro edital, ele vai leiloar esse imóvel pelo valor de 100 mil. Se não houver na primeira chamada, que geralmente quem compra, quem arremata imóvel, não somente imóvel, como bem imóvel também, de leilão, ele nunca compra, ele nunca arremata na primeira. A não ser que seja uma coisa da China, ou seja, um preço muito vil, e ele não queira arriscar. Mas o imóvel foi avaliado pelo perito judicial por 100 mil. Você deve 20 mil de IPTU. Lembrando também que você tem que ver aí com o seu advogado se desses 20 mil, agora isso aqui tem que ser tudo antes de chegar essa fase aqui. Você pode impugnar a questão de prescrições, que 5 anos, mas aí se a Fazenda Pública ajuizou, quando faltava um dia para completar 5 anos, aí suspendeu, aí conta mais 5, depois mais 5 anos de prescrição intercorrente. Isso aí não vou adiantar aqui porque você não vai entender. Quem deve saber isso é o seu advogado. E essa é a razão pela qual eu recomendo que você contrate um advogado competente, probo e de confiança. E aí você devia 20 mil, o perito judicial avaliou seu imóvel por 100 mil, o juiz responsável pela central de arrematação e avaliação publica edital, primeiro edital para leiloar o respectivo imóvel. Nesse caso aqui, a primeira chamada tem que ser pelo valor da avaliação, não pode ser menos, sob pena de nulidade. Já na segunda, a lei prevê que pode ser pela metade do preço, 50%. E na prática, pasmem-se, quando é feita pela chamada, pelo leilão, pelo valor, que deve ser pelo valor da avaliação, 100 mil. Aí não houve, geralmente quem arremata, ele quer pegar pelo mínimo. Vai esperar o segundo, salvo, né, que se ele não quiser perder, for uma cor muito boa e tiver preço mesmo de bolo, aí ele arremata logo da primeira. Mas na maioria das vezes, os pretendentes, né, arrematar esses bens de leilão judicial, eles deixam para ir na segunda, ou no mínimo na segunda, para não arriscar. Na segunda chamada, aí ele cai para 50%, ou seja, ele cai para 50 mil. 50 mil. E não houve arrematando no primeiro, no segundo, o seu imóvel vai ser arrematado por 30%. Ou seja, por 30 mil. Você devia 20, você vai ter a diferença de 10 mil. Viu aí? E se você devia 30 mil, vamos aumentar isso aqui para 30. Você devia 30 mil, para fechar a conta aqui. 100 mil avaliação, foi para o primeiro leilão, não teve interessado. Aí o segundo edital cai para 50, porque o CPC autoriza. Cai para quanto? 50 mil, não houve. Aí o juiz vai e publica o terceiro edital. Como não houve interessado no primeiro nem no segundo, aí na terceira a lei autoriza ele leiloar seu imóvel por 30%. Que na prática é isso que acontece. Ou seja, você devia 30 mil de IPTU, seu imóvel foi avaliado por 100. Os 30 mil vai pagar o IPTU e você não tem mais nada a receber. Perdeu o imóvel e vai morar de aluguel. Você está vendo aí a consequência? E essa é a razão pela qual resolvi fazer o presente vídeo, aula, para alertar
devedores de IPTU do Brasil inteiro. Por isso aqui se aplica a todas as municipalidades, onde tiver município no Brasil, 27 estados da Federação do Distrito Federal, se aplica a mesma regra. Para você correr hoje mesmo e a Secretaria de Tributação do seu município, ver qual é a real situação, parcelar e até ver a possibilidade, dependendo do contexto e da situação, se for a dívida muito alta, contratar um advogado para ver, porque pode ter dívida prescrita e somente o advogado que vai saber o que está prescrito, o que não está, o que pode ser objeto de legítima impugnação e etc. Razão pela qual convido os senhores e senhoras que chegaram até aqui para se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo aula, aperta o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que será exatamente acerca de alerta. Dessa vez será um alerta para quem pensa em comprar e já comprou o imóvel. As precauções jurídicas, os cuidados que deve tomar uma pessoa que pensa em comprar e compra um imóvel. Será o objeto do próximo vídeo aula, que irei dizer o básico do que você precisa saber para você comprar um imóvel. E se você comprar um imóvel, os documentos que você deve exigir do comprador, certidões, pois se você tomar as cautelas que eu irei lhe ensinar na próxima aula, você fatalmente não irá ter problema e, pior ainda, perder o dinheiro que você vai investir na compra de determinado imóvel. E existe até hipóteses extremas em que você, pela falta de cuidado e de cautela na hora de comprar um imóvel, de você não exigir uma mínima certidão de registro, é que você pode, por exemplo, comprar um imóvel financiado ou à vista, e na hora que, mesmo que você quite, mesmo que você tenha comprado à vista, na hora que você quiser, por exemplo, escriturar, você não vai conseguir. Por exemplo, você não vai conseguir escriturar um imóvel e nem pedir, e nem se diga que você vai pedir uma adjudicação compulsória de um imóvel que não tem registro. Jamais. Você comprou um imóvel de uma construtora, de uma cooperativa, que existe muitas no Brasil afora. Aqui existe Copag, etc., a mais conhecida. Mas elas vendem imóveis para os mais diversos mutuários do regime de cooperativa, imóveis que até hoje, pasme-se, não existe nenhuma regularização, não existe. É um imóvel literalmente inexistente. Não existe nenhuma verbação, não existe um registro de obra, nem o terreno está no nome da incorporadora, da cooperativa. E neste caso, você não vai conseguir transferir ele nunca para o seu nome, ou seja, pelo menos pela via da adjudicação compulsória, que hoje você pode fazer administrativamente com o advogado do cartório. Quando eu digo como advogado, a nova lei de registro público trouxe outra mudança, né? Permitindo que você altere seu nome sem advogado e outros procedimentos que eu não recomendo. Assim como os cartórios. Se o cartório de um lado vende fé pública, o advogado ele vende segurança jurídica. Para além disso, também tem fé pública naquele documento dos processos em que ele atua, a ponto de defender a tese pela qual o advogado pode, para economizar dinheiro para um cliente numa eventual ação de uso capião que não tem justo título, mas que preenche os pré-requisitos, e muitos juízes estão exigindo aí a ata notarial, que é cara, a depender do valor venal da avaliação do imóvel. E já é difícil, né, contratar um advogado e pagar a despesa cartorária, mas você contratar um advogado que saiba
defender e tutelar o seu direito, a primeira coisa que eu recomendo é o advogado pedir justiça gratuita. Pedindo justiça gratuita, você já vai ficar livre de toda aquela despesa cartorária, porque mesmo você entrando com a eventual ação judicial de uso capião, você, estou aqui só antecipando alguns espólios, mas você vai ver de forma mais taxativa e precisa no vídeo específico que irei fazer para as pessoas que compram imóvel financiado pelos bancos, que tem uma consequência, tem um efeito jurídico, e as pessoas que compram imóvel financiado pelas construtoras, cooperativa, etc. E aí, já quem compra imóvel financiado pelos bancos é regido pela Lei 9.514 do Instituto da Alienação Fiduciária para Bem Imóveis, com base no recurso extraordinário 680.631. Você compra um imóvel regido pelo sistema de autofinanciamento diretamente, você vai na construtora, né? Paga um sinal, uma raiz, e passa o resto 60, 80, 120, o número que for, ali é autofinanciamento. Quando você quita, a construtora tem que lhe dar autorização para você lavrar a escritura. Existem muitos casos que você quita e ela não lhe dá, e dificilmente lhe dará, porque o imóvel não existe nem escritura, o imóvel não foi regularizado. Em alguns casos que vem atuando, descobri que o imóvel, a certidão sai como inexistente, não existe nada no nome daquela construtora. E essa é a razão pela qual irei fazer o próximo vídeo para dizer as cautelas jurídicas, os cuidados que você deve tomar antes de comprar um imóvel financiado pela construtora. Quando você compra financiado pelo banco, o banco ali, para liberar o financiamento, a exigência é maior. O risco maior é quando você compra na construtora. Para além de diversos problemas de obra, na entrega, expiração do prazo de 180 dias, vício na obra, você compra para receber um imóvel com 24, 36 meses, não recebe. Saber os direitos que você tem, os procedimentos legais que você pode tomar. Isso você tenta contratar um advogado constitucionalista, especialista em direito imobiliário e direito processual, como este que estávamos a falar, sem nenhum demérito a nenhum outro. Você deve escolher um advogado de confiança primeiro e com referência, se ele é um advogado competente. Pois se você pega um advogado que não tem esses adjetivos, você pode entrar no mato sem cachorro. Você não pode entrar jamais na justiça com aventura jurídica. E irei também fazer outro vídeo também, alertando para você que pensa em entrar com ação na justiça. Você tem que entrar com um advogado que seja competente, probo e muito responsável, para dizer a você os riscos que você tem ao entrar com ação na justiça. Antes, na Justiça do Trabalho, as pessoas entravam pedindo milhões na Justiça do Trabalho. Hoje, se fizer isso, você vai ser literalmente surpreendido com um oficial de justiça na sua porta. Uma penhora na sua conta, uma penhora na sua conta bancária, uma penhora no seu veículo, uma penhora no seu imóvel, porque você entrou com a aventura jurídica pedindo milhões e você perdeu porque não tinha, seu direito não era bom. E aí você foi condenado a pagar honorário para outra parte, mais custos judiciais. E aí você, sem saber de nada, vai ser executado. Cumprimento de sentença, é isso, se ligue. Será objeto de outro vídeo aula. E esta é a razão pela qual, dentre diversas outras temáticas, bem como o direito que você tem na saúde pública e privada, independentemente de ter ou não plano de saúde, irei fazer outros vídeos também, que convido os senhores e senhoras para se inscrever e convidar o maior número de pessoas para se inscrever no presente canal, compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, dê o seu like e, se tenha vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.